Verdade devocional de 10 de outubro. A casa de Deus e o covil de salteadores. Entrando ele no templo, passou a expulsar os que ali vendiam e compravam. Derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Também os ensinava e dizia: Não está escrito: A minha casa será chamada casa de oração para todas as nações? Vós, porém, a tendes transformado em covil de salteadores. Marcos 11, de 15 a 17. É muito triste quando uma casa se transforma num covil. A casa abriga uma família. O covil abriga animais ou bandidos. A casa é lugar de comunhão, de dividir o que é seu com o irmão. O covil é lugar de exploração, de dividir o que foi extorquido do outro. Quando a casa de Deus, que foi estabelecida para ser uma casa de oração para todas as nações, transforma-se num covil de salteadores, então é uma completa desgraça. A casa de Deus se transforma num covil quando a boa vontade descamba para a sórdida ganância, quando a piedade passa a ser vista como fonte de lucro, quando se deixa de suplicar venha o teu reino e passa-se a determinar eu quero a minha bênção. Sempre que se toma posse daquilo que pertence a Deus usando-o egoística e ambiciosamente, sempre que se personalizam ministérios com o fim de buscar a glória dos homens, sempre que se usa a fé como uma espécie de varinha de condão para manipular o divino, está se caminhando para uma religião mercenária. Deus chamou o templo de minha casa. Ele também destacou que sua casa deveria servir a todas as nações. No entanto, nos templos de Jesus, os que estavam lá usavam todo o sistema de culto para lucrar e não para adorar ao Senhor da casa e servir aos conservos. Mas este pecado não era apenas dos sacerdotes e dos responsáveis pela administração da casa de Deus. Pelo contrário, a transformação da casa do Senhor em covil de salteadores era um pecado que poderia ser cometido tanto por líderes como por liderados. A escritura citada por Jesus remete a duas passagens. A primeira, a minha casa será chamada uma casa de oração para todas as nações, é uma citação de Isaías 56, 7, trecho de uma profecia acerca da entrada dos gentios no povo da aliança. Já a segunda expressão, onde Jesus os repreende por terem transformado a casa de Deus num covil de salteadores, remete exatamente a um contexto em que o povo também subverteu o culto. Jeremias 7,11. Leia todo o capítulo 7. O capítulo é um oráculo de juízo contra Israel pela adoração destituída de compromisso com a santidade e com a justiça. Ali está escrito: palavra que da parte do Senhor foi dita a Jeremias. Põe-te à porta da casa do Senhor e proclama ali esta palavra e dize: ouvi a palavra do Senhor, todos de Judá, vós os que entrais por estas portas para adorardes ao Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: emendai os vossos caminhos e as vossas obras, e eu vos farei habitar neste lugar. Não confieis em palavras falsas, dizendo: templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. Eis que vós confiais em palavras falsas, que para nada vos aproveitam. Que é isso? Furtais e matais, cometeis adultério e jurais falsamente, queimais incenso a Baal e andais após outros deuses que não conheceis, e depois vindes e vos pondes diante de mim nesta casa que se chama pelo meu nome, e dizeis: estamos salvos. Sim, só para continuardes a praticar estas abominações. Será esta casa que se chama pelo meu nome um covil de salteadores aos vossos olhos? Eis que eu mesmo vi isto, diz o Senhor. Jeremias 7, de 1 a 4 e de 8 a 11. Quando a casa de Deus é transformada em covil de salteadores, a pureza de motivos dá lugar à astúcia. A transparência dá lugar às coisas que por vergonhosas se ocultam, e a sã doutrina é substituída pela palavra adulterada e por um evangelho diluído. Quando a casa de Deus é transformada num covil de salteadores, a oração deixa de ser o ato de achegar-se confiadamente ao trono da graça para ser uma barganha com Deus num balcão de negócios, onde a prosperidade material e as bênçãos temporais tornam-se mais importantes do que as coisas lá do alto. Quão terrível é quando a casa de Deus deixa de ser uma casa de oração para todas as nações e passa a ser usada para explorar a fé da gente ingênua e crédula. Era o que acontecia durante o ministério terreno de Jesus
e que suscitou sua ardente indignação. Não é o que tem acontecido hoje em nosso meio? Não tem o Evangelho sido usado como fonte de lucro e de enriquecimento ilícito às custas da exploração da fé? Não tem a palavra de Deus sido adulterada em tantos círculos para adequar-se ao gosto do consumidor? Não têm as pessoas sido induzidas a buscar mais tesouros sobre a terra, onde a traça e ferrugem corroem e onde ladrões escavam e roubam? Quão grande não será a indignação de Cristo hoje diante dos lobos e salteadores que tosquiam seu rebanho? E qual não é seu desagrado igualmente para com os ouvintes que não suportam a sã doutrina, antes cercam-se de mestres, como que sentindo coceira nos ouvidos, recusando-se a dar ouvidos à verdade e entregando-se às fábulas? E quão grande não será o seu juízo sobre eles? Pois já no primeiro século, o Espírito Santo advertia: assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até ao ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Também movidos por avareza farão comércio de vós com palavras fictícias. Para eles, o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. 2 de Pedro 2, de 1 a 3. Tanto a estes como àqueles que os seguem cegamente, Deus manda a operação do erro para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade, antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça, conforme está escrito em 2 Tessalonicenses 2, versos 11 e 12. Contudo, os amados do Senhor, escolhidos desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade, as verdadeiras ovelhas, a quem o Supremo Pastor chamou eficazmente mediante o Evangelho para alcançarem a glória de nosso Senhor Jesus Cristo, hão de permanecer firmes e guardar as tradições que lhes foram ensinadas. A estes diz a Escritura: entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade, para o que também vos chamou mediante o nosso Evangelho, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, pois, irmãos, permanecei firmes e guardai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa, segundo aos Tessalonicenses 2, 13 a 15. Se de fato somos ovelhas de Cristo, de modo algum ouviremos aqueles que procuram transformar a casa de Deus num covil de salteadores. Isto porque o nosso Pai é poderoso para nos guardar de tropeços e para nos apresentar com exultação imaculados diante da sua glória. Assim, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras, e agora, e por todos os séculos. Amém. Eu sou o pastor Marcos Augusto, pastor da Terceira Igreja Presbiteriana de Boa Vista, em Roraima. Tenha um bom dia na paz do Senhor Jesus.